Olá pessoal, vou gravar então um vídeo respondendo as perguntas que vocês já fizeram aqui. Fiquem à vontade para fazer mais, tá? E eu quero começar com a pergunta da Magali. A ordem dos mandamentos não está errada. Acho que ela não quis falar da ordem, tá? Mas a respeito da numeração, tá? Se a gente for procurar na internet os 10 mandamentos, não vai haver uma unanimidade a respeito de qual mandamento é qual. Tá? Para ela disse que perguntou: o segundo não é sobre idolatria. Se tu for perguntar, procurar na internet entre igrejas de tradição reformada, normalmente, da calvinista, o segundo vai ser sobre idolatria. Tá? Eles vão dizer que a Igreja Católica de alguma forma escondeu o mandamento sobre idolatria. Tá? E o 10º não faz parte do 9º, né? Os dois são sobre cobiça. E o Tiago respondeu, achei legal que muitas das perguntas que vocês fizeram, vocês mesmos responderam, né? A gente deu um número para eles, pois na Bíblia não estão numerados. É mais ou menos por aí, tá? No texto bíblico não há numeração, apesar de que em Deuteronômio, eu vou pegar aqui a referência, Deuteronômio 4:13, o texto bíblico vai dizer que são 10. Então, eles são 10, certo? Se o texto bíblico diz. No texto original, tá? Não só... existem outras referências, mas daí não é do texto original, aí é da edição, tá? Quando em algum texto alguém disse, olha, se referiu aos mandamentos, tá? E aí então a edição da Bíblia, os editores escolhem botar 10 mandamentos, tá? Mas aí a palavra 10 não está no texto. Deuteronômio, cadê? 4:13. O texto diz assim: Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos, que depois escreveu em 2 placas de pedra. Eu estou com as meninas em casa, né? E eu vou atender elas então depois que terminar esse vídeo aqui, combinado? De jeito nenhum, pode voltar lá. Então aqui, nesse texto, Moisés está dizendo, não é? Que os mandamentos são 10, não é? Então, eles são 10. Tá? Agora, qual são os 10? Não é? Aí a gente precisa olhar para esse texto com seriedade. Não é? O primeiro mandamento, né, Deus falou, foi isso que ele disse: meu povo, eu sou o Senhor teu Deus, eu o tirei da terra do Egito, onde você era escravo, até que não há mandamento. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Então, aqui Deus está claramente dando um mandamento, certo? Exclusividade. Tá? Não adore outros deuses. Não adore a outros deuses, somente a mim. Aí o texto vai dizer: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou embaixo da terra. Tá? Isso é um mandamento novo ou isso é uma explicação do primeiro mandamento? Tá? Essa é uma discussão, tá? A respeito que na história da igreja se viveu, não é? Quais são os 10 mandamentos, esse aqui é o segundo, enfim. E nós somos herdeiros de uma dessas tradições. Tá? Então, e é uma tradição que Lutero resgatou, né, na Reforma. Tá?
que percebia esse não faça imagens de nenhuma coisa, não como algo diferente, mas como algo que fazia parte do primeiro mandamento. Tá? Não trate nada como Deus. Tá? Não, isso faz parte do não ter outros deuses diante de mim. Tá? Não trate nenhuma escultura como Deus. Tá? Por exemplo, tá? Não se ajoelhe diante de ídolos. Tudo poderia ser o terceiro mandamento na interpretação de alguém, apesar de que essa interpretação nunca ninguém fez na história da igreja. Tá? Nem os adore, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos, porém sou bondoso, né, para aqueles que me amam e obedecem os seus. Então, essa é uma questão de a gente pensar diferente, né, como disse a Magali, né, que o 10º para ela faz parte do 9º, pode ser, não é pecado, né? Porque Deus não disse qual era o primeiro, qual era o segundo, qual era o terceiro. Né? Ele deu os seus mandamentos e o Moisés disse que eram 10. Tá? Se Moisés disse que são 10, então são 10. E essa questão então dos mandamentos, talvez seja importante dizer que inclusive a questão dos capítulos e versículos não fazem parte do texto original da Bíblia. Tá? Capítulos e versículos foram adicionados, primeiro os capítulos, posteriormente os versículos, para nos ajudar a gente a se localizar no texto bíblico. Tá? Então, às vezes, tem gente que usa isso, não, mas é um versículo diferente. Não interessa, isso não é Bíblia, não caiu do céu, né? Junto com a Bíblia. Tá? Então, espero ter comentado a respeito dessa dúvida. Dá para ficar com essa dúvida. Tá? O texto bíblico não fecha essa questão. Aliás, muito boas qualidades das perguntas. Tá? Com algumas delas eu nunca tinha me deparado, nunca ninguém tinha me perguntado. Sobre a questão das 12 tribos de Israel, né? Que o Tiago levantou. Originalmente, os 12 filhos do Jacó. Agora, é interessante que vocês também responderam essa, né? Aquela imagem que o Márcio postou, muito interessante. Também o comentário da Miriam, né? Os filhos dele, né, ganharam, de fato, a bênção do pai, não é? Mas, claramente, o mais novo recebe a bênção de primogênito, né? Assim como tinha acontecido com Jacó, né? O primogênito era o Esaú e o Jacó recebe a bênção do primogênito, por isso que ele é o patriarca, né? Então essa questão das 12 tribos, né? O que acontece depois, né? Como é que ficam as 12 tribos depois do, né? Que ao invés de José receber a bênção, os filhos dele é que recebem a bênção. Bom, continua sendo chamado de 12 tribos, tá? Apesar de a gente poder contar diferente. Tá? Então, o texto bíblico não é um texto matemático. Né? Deus não se preocupa com essas questões. Não é? Continua chamando, até o Apocalipse, de 12 tribos de Israel. Esse número vai ser importante. Tá? Mas então as tribos de Manassés e Efraim, os filhos de José, vão ser tribos que vão ser citadas, né, como tribos de Israel. Né? Como é que Deus pensa nisso? Como é que a gente vai organizar isso na nossa cabeça? Né? Não sei, podemos continuar com essa questão. Tá? Os 40 anos até chegar à Terra Prometida não são tempo de viagem, mas são tempo no deserto, são tempo de espera, não é? Porque de fato Deus, por causa do murmúrio, porque o povo murmurava contra Deus e contra Moisés, então Deus disse para eles que ninguém entraria, não é? Ninguém dessa geração, não é? Que saiu do Egito entraria na Terra Prometida. E a não ser Josué e Caleb, pouquíssimos, né,
que saíram do Egito entraram também na Terra Prometida. Foi sim uma espécie de castigo. Sim. Não tá. Tá, então troca. É mais ou menos isso. Eles poderiam ter entrado antes, né? E aí então eles murmuraram. Essa foi a grande questão, né? Durante muitos episódios do Antigo Testamento, o povo murmura contra Deus e contra Moisés, não é? A Páscoa, originalmente, ela era essa festa, comemoração da saída do Egito, né? Uma libertação, sim. E a Páscoa cristã, né? A Páscoa do Novo Testamento acontece depois que Jesus morre, na ressurreição, então, de Jesus. Ela, então, também é uma libertação, e isso não é uma coincidência, isso é cuidadosamente planejado por Deus, né? A Páscoa era a grande festa do povo de Deus do Antigo Testamento e continua sendo a grande festa do povo de Deus do Novo Testamento, né? E essa relação ela não é por coincidência, não é? Se a gente vai ler, depois a gente vai chegar lá nos textos dos evangelhos, né? Daquela última semana, né? A semana de preparação para a comemoração da Páscoa de Jesus com seus discípulos, isso foi cuidadosamente planejado, certo? Então eu espero ter respondido aí as dúvidas que vocês já me mandaram. Incentivo que vocês continuem me mandando, tá? Enquanto eu vou aqui agora cuidar das pequenas, eu fiquei aí, estou de quarentena em casa e elas também, a Lu saiu para trabalhar, então a Gigi vai dar um tchau pro pessoal ali. Mandem mais as suas dúvidas. Um grande abraço.